Mundo de Sofia, o romance, né? O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Eu não sei como é que fala direito, mas é um romance que o autor ele tenta trazer, introduzir filosofia para um público mais jovem, assim, que não tem muito contato, nunca teve muito contato com essa matéria. E ele vai, através desse romance, da história da Sofia, que é a protagonista, ele vai introduzindo a base, assim, dessa matéria, né, que é a filosofia. E no início da história, a Sofia, ela recebe 2 cartas de um remetente anônimo, as quais faz perguntas bem que induzem muita reflexão. A primeira delas é: quem é você? E a segunda é: de onde o mundo veio? Qual a origem do mundo? E essas cartas, que são as primeiras 2 que ela recebe, elas fazem a Sofia, que é a protagonista, refletir bastante sobre a vida, de jeito que ela nunca tinha olhado de verdade. Então, no início, quando ela tenta responder essa carta consigo mesma, ela tenta responder, ela vai indo para um caminho mais superficial, assim. Ela responde: quem é você? Aí ela responde: eu sou a Sofia. Ela pensando consigo mesma. E ela vai para um caminho mais falando sobre a aparência dela, como ela é, mas não de um modo mais profundo, sobre quem ela é mais como pessoa. Então dá pra ver que ela não tem essa profundidade ainda no começo da história, ela não tem esse autoconhecimento. Aí com a segunda carta que ela recebe, ela começa a questionar mais a origem do mundo, do universo, o que teria depois da morte. E ela vai refletindo, assim, sobre essa questão existencial, a magnitude, a beleza da vida, esse tipo de questionamento. Ela vai por um caminho buscando o sentido de tudo isso, a origem de tudo isso. E quando ela se questiona, assim, vai refletindo sobre qual seria a origem do universo, ela vai nessa linha de raciocínio que, se a gente descobrir de onde veio o universo, se nós entendemos, nós temos essa teoria da origem do universo, o que teria originado essa origem do universo? Qual seria a origem da origem do universo? Ela vai criando um paradoxo, tentando descobrir qual é o começo de tudo, mas nunca obtendo uma resposta concreta. Aí ela vai por outra linha de raciocínio: e se o universo existiu sempre, existe desde o início de tudo, desde da eternidade, ele sempre esteve ali? Aí na cabeça dela isso não fazia sentido, porque sempre teria que ter alguma origem, algum começo. Então ela continua assim nessa reflexão, sem ter uma resposta nesse enigma. Aí ela vai por outro caminho, que seria o da existência de Deus, que era o que ela achava que era mais aceito, assim, na escola, né, no ciclo que ela circulava, né. O caminho da resposta desse questionamento que ela estava fazendo, o que era mais aceito era a existência de Deus. Mas mesmo assim ela não se conformou, porque qual que seria a própria origem de Deus? Quem teria criado ele, para ele ter criado tudo, para ele ter criado o universo, para ele ter criado tudo depois? Quem teria criado o próprio Criador, o próprio Deus? Teria Deus criado a si mesmo? Mas isso não fazia sentido. Ou teria Deus existido sempre existido? Não teve uma origem. Isso também não fazia sentido para ela, porque ela já tinha ido por esse ponto, por essa reflexão, essa linha de raciocínio, e não fazia sentido na cabeça dela também, porque não havia um começo. Qual seria o começo de tudo? Algo teria que ter surgido do nada.
Mas o que seria o nada também? E como algo teria aparecido do nada? E são essas perguntas que ela vai fazendo assim, ela vai se aprofundando, se questionando sobre a vida de um modo que ela nunca tinha feito antes. Sempre, a maioria das pessoas, elas vivem no piloto automático, né? Elas nunca param para refletir sobre nessa perspectiva mais ampla, mais sobre o mistério da existência, o mistério da vida, na busca dos porquês das coisas, o porquê da vida, a busca por essa verdade, por essa resposta, essa libertadora, a resposta libertadora. Mas esses são questionamentos que parece que a gente nunca acha uma resposta concreta de verdade. Parece que é uma rua sem saída, um paradoxo infinito, que nunca conseguimos ter uma conclusão de verdade. Nós, como seres humanos, parecemos não ter a capacidade de enxergar alguma coisa, talvez de entender alguma coisa por trás disso tudo, que nos mostraria o sentido disso tudo, a origem disso tudo. Isso, para nós, seres humanos, temos muita dificuldade nisso e nunca conseguimos achar uma resposta concreta, e nos baseamos muitas vezes nas nossas próprias fés, no que acreditamos, e essa resposta concreta parece ser sempre estar escondida dos nossos olhos, nosso campo de visão. Mas, mesmo apesar disso, essa busca esses questionamentos, que é a base da filosofia, que é a busca do melhor modo de viver essa vida, da forma correta de se portar durante a vida, ela é uma busca, mesmo assim, muito válida, porque ela nos traz uma perspectiva diferente, de uma busca constante pela nossa própria verdade, pela nossa própria essência. A gente, nesses questionamentos, a gente começa a ter um autoconhecimento, a gente nos afunda nas nossas próprias profundezas, nossa própria essência, e começamos a ver o mundo de uma perspectiva, de uma lente muito diferente. E não, ao invés de aceitar qualquer coisa que os outros, que as outras pessoas, que o sistema nos joga, nos pressiona a aceitar, nos diz que é o certo a se fazer, ao invés de simplesmente aceitar, de aderir a isso, com essa perspectiva que a gente tem, essa capacidade, esse questionamento, nosso autoconhecimento que a gente adquire durante esse processo, nós passamos a identificar melhor as imperfeições, as falhas, as coisas que não fazem sentido no mundo que nós vivemos. E dessa forma a gente não se torna mais refém dos que as outras pessoas nos pressionam a fazer. Nós começamos a entender mais a nós mesmos, as nossas próprias verdades do que nós próprios achamos ser o certo, e não simplesmente vivemos no piloto automático. Então é essa busca que a Sofia começa a ter nessa introdução, nesse início do romance. Então ela começa a se questionar, se aprofundar mais em questões existenciais, desse contemplamento da existência, do universo, do sentido disso tudo. Essa reflexão que o livro tenta trazer para nós, essa introdução à própria filosofia. E é isso. Até mais.